Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos conversar hoje sobre as últimas notícias do nosso Vascão, em especial uma coisa que está acontecendo aí muito esquisita nos últimos dias, né? Que vem pairando o Vasco, umas coisas de bastidores, e o Pedrinho tem que abrir o olho, tem que se posicionar. Vamos conversar sobre isso. O Vasco está precisando de uma atitude. Alguém tem que gritar. Todo mundo está gritando e estão se dando bem. O Vasco está muito passivo, está muito calado, está muito cortês, muito cordial. Vamos conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. O like ele é muito importante para nós, porque o YouTube ele só começa a mostrar os nossos vídeos quando ele começa a compreender que o vídeo ele é relevante. E ser relevante para o YouTube é quando o vídeo tem uma certa quantidade de likes. A gente não sabe que número de likes é esse. Mas, então, quanto mais like você puder deixar, né, deixa seu like aí, né, ou seu dislike, tanto faz. O YouTube conta da mesma maneira, mas deixa o like, né, que é mais legal. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte aí dessa nossa família gigante vascaína. A gente bate um papo aí, conversa sempre aqui pelos comentários, né, e tal. Outras coisas, outras novidades estão para vir aqui no canal. A gente vai falar com o pessoal em breve, vamos lançar algumas novidades, vai ser legal. Tentar cada vez mais a gente criar um grupo de amigos, um grupo de vascaínos que são amigos, que possam conversar, debater sobre o assunto. Então se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né, ela é importante, porque sempre que tiver vídeo novos aqui, aí o YouTube te avisa, tá bom? E se você puder dar aquela moral de copiar o link desse vídeo e colar lá nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, avisando que tem vídeo novo aqui no canal do Gigante, pô, ia ser bacana pra caramba, tá bom? Vamos conversar sobre essa história que está acontecendo nos bastidores do futebol e que o Vasco não tá ligado ainda. Vamos falar sobre isso. Tá acontecendo umas coisas esquisitas aí nos bastidores do futebol brasileiro e o Vasco tem que ficar esperto. O Vasco se movimenta em silêncio. Não é em silêncio que você tem que se movimentar nessa hora. Porque esses caras que estão envolvidos nessas histórias, eles se preocupam com a opinião pública. Então só vai mudar se você fizer uma pressão na opinião pública. Veja o caso do Grêmio. O Grêmio se sentiu prejudicado no jogo do Bahia e aí passou a semana toda reclamando da arbitragem, gritando, dizendo que foi roubado, que queriam afundar o Grêmio, que o Grêmio já não basta estar com essa tragédia que foi a chuva do Rio Grande do Sul, que o Grêmio não tem estádio para jogar, que ele tem que ficar jogando mambembe, e isso é um desgaste enorme, que o centro de treinamento deles ainda está alagado, e que não sei o quê, e que estão prejudicando, e que os árbitros, e que tal, que é injusto, que é má intenção. O Renato passou a semana toda gritando e chegou até chegar ao jogo do Vasco. Marcaram o jogo do Vasco lá para Chapecó. Talvez o Vasco vai ser o único clube que enfrentou o Grêmio em Chapecó. Todo mundo que enfrentou o Grêmio fora lá da arena do Grêmio, com o mando do Grêmio esse ano, foi em Caxias do Sul, foi em Curitiba. Agora mesmo vai ter um jogo da Libertadores e o Grêmio vai mandar em Curitiba, que é um campo que é um tapete, né? Se não me engano, é grama sintética também. Por que o Grêmio contra o Vasco quis mandar o jogo lá para Chapecó? Porque o Grêmio precisava dos 3 pontos. E aí ele queria fazer um caldeirão, ele queria fazer um jogo de um ambiente de guerra, de vida ou morte, porque sabe que o time dele é inferior ao nosso. E ganharam o jogo, tudo bem, não estamos aqui chorando não, mas o Vasco tinha que ter tomado algumas atitudes, né? Por exemplo, primeiro, o Vasco não tinha que aceitar jogar em Chapecó. Não, Chapecó não, o Grêmio, olha só, marca outro lugar aí, eu vou. Quero te ajudar, clube co-irmão, tudo bem. Porra, mas Chapecó não dá porque a logística é ruim pra gente. É muito longe, aí essa época do ano é uma época de chuva, é muito frio. Não, Chapecó não dá. O campo é pequeno, não, Chapecó a gente não vai jogar. Chapecó a gente não vai jogar. O Vasco tinha que tomar uma postura. E aí o Grêmio ia ter que marcar o jogo para outro lugar. Pô, Chapecó a gente não aceita. E o Grêmio ia marcar outro lugar. Porque esse negócio de mando de campo, o cara marca, mas você não é obrigado a aceitar. Você pode discutir, por exemplo. Eu vou jogar contra o Flamengo. Vai ter um Vasco Flamengo. Um mando do Flamengo. Mas o Flamengo não quer jogar no Maracanã. O Flamengo quer jogar no Acre. O Vasco tem que concordar, cara. Tudo bem, pô, tá, mas lá no Acre, não.
Eu não quero ir pro Acre, não. Eu vou, no máximo que eu vou, até Goiás. Então, se você quiser o jogo em Brasília, aí eu vou. Mas, pô, lá pro Acre eu não vou, não. Porque depois do meu jogo, depois do Acre, é no Sul. Eu tenho que sair do Acre pro Sul, pô. Aí não é legal pra mim. O time pode falar isso, o clube pode falar isso. E você muda a logística. O Vasco deixou o jogo acontecer em Chapecó. Acontecendo o jogo em Chapecó, o Vasco, quando chegou lá em Chapecó, no sábado, viu que estava chovendo. O campo não estava maravilhoso lá. O Vasco tinha que ter entrado e falar, só não tem condições de ter jogo. Ah, mas o árbitro deu o jogo. No intervalo tinha que pressionar. Falar, olha só, tá um charco, o carrinho da maca atolou. Esse jogo tem que ser adiado. Esse jogo tem que ser outro dia. Ou botar para outro lugar. Não tem condições de continuar a partida. É um lamaçal danado. Por que vai continuar essa partida? O Vasco tinha que botar uma pressão. O Vasco não tem força nenhuma dos bastidores. O Renato passou a semana toda gritando com a arbitragem. O que o Renato fez no jogo todo? Você reparou? O Renato ficou quieto. O Renato não falou de árbitro no jogo contra o Vasco. Mas quem falou? Os jogadores. Os jogadores pressionaram o árbitro o tempo todo. O tempo todo o árbitro estava sendo pressionado pelos jogadores do Grêmio. Os jogadores do Grêmio, aquele Kahneman, ele reclamava até do que não era para reclamar. Ele reclamava de quando tinha sido falta e o juiz deu. Ele reclamava de quando tinha sido falta e o juiz não deu. Ele reclamava quando não tinha sido falta. Pô, ele reclamava de tudo. Bola bateu no joelho, ele reclamava de mão, queria pênalti. Ele reclamava de tudo, o cara reclamava. O cara reclamava de tudo. Ele agarrou o Verratti na área, não aconteceu nada. Não tem VAR, não tem nada. Por quê? Porque a arbitragem estava pressionada pelo que o seu Renato Gaúcho fez a semana toda. E o Vasco? O Vasco nos bastidores está Maria Mole. Então, Pedrinho, tem que tomar uma atitude. Porque o jogo de amanhã tem jogo da Copa do Brasil, já está sendo construído um clima de guerra. Não vai ser aquele clima do jogo de 2 semanas atrás, que o Vasco foi lá e ganhou com o gol do David, que pegou, virou, girou e bateu. Foi um golaço do David, que não jogou nada aquela partida, mas fez aquele golaço. Não vai ser aquele clima. O jogo vai ser no mesmo estádio, mas não vai ser aquele clima. Depois daquela partida que o Vasco venceu de 1-0, o presidente do Atlético de Goiás veio a público xingar os jogadores todos. Falou que era um bando de frouxo, que era inconcebível perder pro Vasco daquele jeito. O ambiente está péssimo lá. E os caras estão com a faca no dente, porque agora os caras estão criando um clima de guerra. O presidente foi criticado. Não sei se vocês lembram, tinha a quantidade de ingressos para a torcida do Vasco que ficou atrás, só que a torcida do Vasco dividiu o estádio com a do Atlético de Goiás. Por quê? O cara, desportivamente, o presidente do Atlético Goianiense, o cara é o presidente do Atlético Goianiense, desportivamente, ele abriu um outro espaço, né, o espaço VIP, e vendeu ingressos para a torcida do Vasco. Então o Vasco ficou com a parte de trás todinha, que é do visitante, ali atrás do gol, e ficou com uma lateral toda. Né? Então o Vasco tinha muito torcedor do Vasco, e o Vasco ainda ficou infiltrado na torcida do Atlético Goianiense. A torcida do Vasco é gigantesca. Mas ele foi muito criticado, porque o Vasco parecia estar jogando como mandante, o Vasco estava jogando em casa. E ele foi muito criticado por isso. Agora já mudou o negócio. Os ingressos do Vasco começaram a ser vendidos ontem à noite, que abriu para o Vasco, para a torcida do Vasco. Está 300 e poucos reais o ingresso para a torcida do Vasco. Né, o desconto lá é para sócio torcedor do Atlético Goianiense. Aí tem um desconto lá de 50%, se não me engano. Mas os ingressos é uma carga pequena para a torcida do Vasco. Os caras querem fazer um caldeirão. Os caras não querem mais que o Vasco seja o visitante como se fosse mandante. O clima é de guerra. E o Pedrinho, cadê o Pedrinho? Você tem que abrir a boca, tem que falar, tem que vir, tem que gritar, não vai adiantar nada. Mas vai ter que gritar, falar, olha só, isso é um absurdo, a torcida do Vasco é gigantesca, tá tirando o direito da torcida do Vasco de assistir o Vasco, você quer... Tem que vir, cara, tem que fazer isso. Isso é política, cara. Tem que brigar, porque o juiz lá no campo, o cara tem que se sentir pressionado, porra, é o Vasco. O Vasco tem uma força. O que faz um time ser grande não é só a sua história, a sua camisa, as suas conquistas, é os bastidores, cara. É a influência que esse time tem dentro do campeonato, cara. O Vasco vem perdendo isso ao longo dos anos, ok. Mas a gestão tem que estar preocupada com isso também. O Vasco tem que transformar a vida dos caras também no inferno, começar a gritar, começar a reclamar. Vamos lá para o jogo do Fluminense. Outro problema, jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense não vai poder ser em São Januário. Aí a Polícia Militar, o BEP, né, o Batalhão Especial de Policiamento aos Estádios,
me coloca uma nota explicando por que não pode em São Januário. Bem, aí a nota diz o seguinte, não pode a análise técnica feita pelo BEP, de análise de segurança técnica, tem um nome lá bonito, que foi feita o Estado de São Januário, não pode receber clássico local, com exceção do Botafogo, que são torcidas amigas. Então Flamengo e Fluminense não podem jogar em São Januário. Por que não pode jogar? Não pode jogar em São Januário porque o estádio tem uma estrutura física interna e externa que contribui às questões de violência, porque as ruas são estreitas, não tem como os carros de patrulha passar, o acesso ao estádio é dificílimo e as ruas ficam lotadas de pessoas, o policiamento tem dificuldade em transitar. Esse é o problema externo. Olha só, e no problema interno, eu ia falar, daqui a pouco eu falo, no problema interno, uma das coisas que o BEP colocou é que tem torcedores infiltrados na torcida do Vasco que vão só para arrumar confusão. Ou seja, são verdadeiros marginais que vão para arrumar brigas e confrontos. Tá. Isso existe. Agora vamos questionar a notinha do BEP, né? Aí a rua é estreita, você não pode policiar. Então, a Polícia Militar está dizendo que a região ali da Barreira do Vasco é terra de ninguém, que eles não têm condições de fazer policiamento ali. É uma região do estado, da cidade do Rio de Janeiro, que eles não têm, que o Estado, o governo, não tem controle. Né? Não tem. Precisou passar 100 anos para eles chegarem à conclusão que eles agora não têm mais controle. Sempre teve, mas agora não tem mais controle ali. É uma região que está entregue, né? Porque eles não podem, não tem condições de policiamento porque a rua é estreita. Aí o jogo vai ser no Engenhão. As ruas do Engenhão são largas, né? As ruas em volta do Engenhão são largas. Para quem conhece o Engenhão ali, o estádio, as ruas são largas, né? São um espetáculo ali. As ruas não são estreitas, não. A rua de acesso, então, que você sai lá da antiga suburbana, agora é Dom Helder Câmara, até o estádio do Engenhão, aquela rua é uma rua espetacular, né? É uma avenida. A rua não é estreita, não, né? As ruas em torno, toda do estádio do Engenhão, não fica cheio de gente de pessoas, não. Não fica, não, né? Não fica. Não fica lotado de pessoas, não. A patrulha também não tem dificuldade de passar, não, porque tem um monte de gente na rua. Peraí, cara. Ô, Polícia Militar, é o fracasso total você falar que não tem condições de dar policiamento. A Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, através do seu órgão, a Polícia Militar, confessa que não tem condições de dar segurança à população do Rio de Janeiro. Pô, caraca, que absurdo. E diz ainda na nota que os jogos em São Januário com torcidas de outro estado, tudo bem, porque eles escoltam a torcida até lá. Ué, a torcida do Fluminense que vai em São Januário para o Clássico, se fosse São Januário, é ingresso de 10%. Se você botar aí 20 mil ingressos, é 2 mil pessoas só. Ué, monta um esquema e escolta os caras, tanto para entrar como para sair. Outra coisa, essa é a mais dura de você escutar a nota do BEP. O Vasco é o único estádio no Rio de Janeiro que a entrada no estádio é 100% por reconhecimento facial. Então o BEP está dizendo que a torcida do Vasco tem infiltrados. Ué, vocês sabem quem são? Prende os caras, pô. O cara ele entra como? Ele chega de paraquedas dentro do Vasco, passa um avião e os infiltrados se jogam dentro de São Januário. Não, eles passam pela catraca. Prende o cara, pô. O cara é marginal? Está infiltrado na torcida como torcedor? Imagina o cara que vai armado, ele vai para uma confusão. Armado no estádio, ele não entra armado. Não entra. Não consegue entrar em São Januário, não consegue entrar mais ninguém armado. No Engenhão, não sei. Porque o Engenhão não tem reconhecimento facial. O Maracanã não tem reconhecimento facial. O Vasco tem. Não, mas tem marginais infiltrados na torcida do Fluminense, não tem marginal infiltrado, não. Só na torcida do Vasco. Prende o cara. Por que não... Ô, Polícia Militar, por que você não prende o cara? É aquela piada, né? Que você entra numa delegacia e tem lá a foto do cara procurado, diz que denúncia, procurado, tá lá a foto do cara. Pô, por que não prenderam ele quando tiraram essa foto? É uma piada, mas é a mesma coisa. Se você sabe quem é o cara, você sabe quem são os caras estão infiltrados, os caras estão dentro de São Januário, eles passaram pela catraca com reconhecimento facial. Prende o cara, porra. Vai lá e prende o cara.
Ô, Polícia Militar. Que isso? É muita incompetência, né? É muita incompetência. Aí o Vasco é punido, o Vasco tem um estádio, o Vasco é punido por causa da incompetência. E ninguém do Vasco abre a boca para falar absolutamente nada. Pedrinho tem que vir, tem que gritar e falar isso é um problema de discriminação, pô. Tá na cara que é preconceito e discriminação contra o Vasco, cara. Você tem que vir falar, tem que reclamar, cara. O Vasco está começando a perder nos bastidores. Olha, o campeonato ele é duro, mas não é só duro no campo. Tem toda uma série de coisas acontecendo. Pedrinho, tem que agir. Se você não é esse cara, acho que não é o seu perfil, bota alguém do seu grupo para gritar, para brigar. Bota o Edmundo, cara, como teu, sei lá, teu assessor de comunicações internas, bota aí, como Aspone, como qualquer coisa. Pega o Edmundo, porque o Edmundo é maluco, o Edmundo começa a gritar, começa a falar besteira. Dá esse cargo para o Edmundo, cara. Você precisa de alguém que brigue, que fale. Você precisa de alguém para fazer essas bravatas, para brigar, aqui é Vasco, batendo no peito, ninguém vai fazer isso com o Vasco, não vão desrespeitar o Vasco. A gente precisa disso, cara. Todos os clubes estão tendo isso, cara. Nós não estamos na Europa, não, vamos sentar. Isso não existe aqui no Brasil, as coisas são meio que na marra. Se você quer que o VAR pare de te prejudicar, os caras têm que ficar com medo de você, cara. Pô, aí, o Vasco, ó. Por que na dúvida sempre é pro Flamengo? Porque o Flamengo é uma pressão muito grande. Na dúvida é sempre o Flamengo. O cara esbarra no jogador do Flamengo e o jogador do Flamengo cai, é pênalti. Na dúvida é sempre pro Flamengo. Por que isso? Porque os caras têm uma pressão de anos dos bastidores. E o árbitro fica com medo. Não tem negócio de dinheiro, tá sendo subornado, não tem nada disso, não. O cara fica com medo de não estar no próximo jogo. Porra, se eu apitar contra o Flamengo, o cara vai botar numa geladeira, eu vou ficar três rodadas a acertar. É menos dinheiro no bolso dele. O cara tem família. Na dúvida, ele dá pro Flamengo. Aí o VAR, na dúvida, dá pro Flamengo também, porque ele quer agradar o sistema. E o Vasco tem que entrar no sistema, cara. E se você não é convidado para fazer parte dessa festa, você tem que arrombar a porta e falar, olha, eu sou o Vasco, eu tenho que estar no meio dessa festa. Eu não sou o Nhenhenhen nem o Nunu, eu sou o Vasco da Gama, eu tenho que estar na festa, eu tenho que ser o dono da festa. Mas já que eu não posso ser o dono da festa, eu tenho que estar dentro da festa, pelo menos. Já que eu ainda não posso ser o dono, mas eu vim para tomar o negócio, porque eu sou o Vasco. Pedrinho, tá bobeando nisso aí. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para a gente. Pedir para que você, se ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, vai estar vendo novidades aí para quem é inscrito. Então, não deixa de se inscrever não, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas é a melhor opção. Dá essa moral pra gente, copia o link do nosso vídeo, coloca lá naqueles grupos que eu sei que você participa, naqueles grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, coloca lá, isso vai ajudar muito a gente, né? Não esquece do like, o like que é importante pra caramba, e é de graça, né? É uma coisa que é grátis, pô, vai lá, dá só botar a mãozinha pra cima ou a mãozinha pra baixo, dá a mãozinha pra cima que é mais legal, né? E comenta aí, o que você acha desse vídeo que a gente trouxe hoje, dessa discussão dos bastidores, se o Vasco realmente está perdendo representatividade, se o Vasco precisa realmente de um cara que grite mais, se você acha que isso realmente funciona, ou você acha que isso é besteira, que não é assim, que o futebol mudou, enfim, deixa a sua opinião aí, tá bom? Gente, amanhã tem jogo, amanhã vamos falar dos preparativos, o Vasco já chegou ontem mesmo, né, na madrugada, né, e descansou, se representou só à tarde, os jogadores que não jogaram fizeram lá um treinozinho, hoje tem treino e viagem, né, o Vasco já viaja hoje para Goiás, tá bom? Gente, fica com Deus, até o vídeo de amanhã falando do jogo e tchau.